Bom, pessoal, estamos aqui voltando à nossa gravação, nossa segunda parte aí da nossa aula do dia 22, que nós estamos falando do CPC 32, tributo sobre o lucro, tá bom? Então vamos continuar aqui, pessoal, nós estávamos falando aqui das definições. Então, a gente falou aqui, peraí, a gente falou aqui do resultado contábil, falou do lucro tributável, Então, a gente tem também a despesa tributária, pessoal, ou a receita tributária, dependendo aí do resultado do período, né? Então, o que é apurado aqui, digamos assim, do tributo corrente, basicamente ele vai ser despesa tributária, tá? Mas quando a gente tem a aplicação do CPC 32, essa despesa tributária pode, na verdade, ser uma receita tributária, tá? Então, é o valor que a gente inclui lá na determinação do lucro ou prejuízo, o resultado final, né, do período relacionado com o tributo sobre o lucro, corrente ou diferido. Então, basicamente, quando a gente fala do corrente, que é aquele apurado com a Receita Federal, é assim, ou você tem imposto a pagar ou você não tem, ou você tem a despesa ou você não tem, tá? O que é diferente, por exemplo, no caso do diferido. Do diferido, ele pode ser uma receita, ou pode ser uma receita, pode ser zero, ou pode ser uma despesa. No caso do tributo corrente, que ele é feito pelo fisco, ou ele é uma despesa ou ele é zero. Tá? Porque se ele for uma coisa para você se creditar, sobrou, aí ele passa a ser diferido e aí ele vai aplicar o CPC 32. Do ponto de vista corrente, a gente não tem, digamos, essa chamada receita tributária. O tributo corrente, então, ó, a Rose está voltando aí, que bom. O tributo corrente, então, é o valor do tributo devido ou recuperável, né? Ele sempre vai falar se é devido ou recuperável, sobre o lucro tributável ou prejuízo fiscal, um dos dois, né? Aí do período. Então, tributo corrente é aquilo que você apura, seja algo que você vai recuperar, seja algo que você vai pagar, mas é o do período, aquilo que você apurou a partir da determinação e aplicação das normas, no nosso caso, da Receita Federal, tá? Aí você tem o tributo corrente. O passivo fiscal diferido, veja que ele é mais simples, o próximo slide vai falar do conceito do ativo fiscal diferido, ele é um pouco mais, tem mais detalhes, mas ó, o passivo é o valor do tributo sobre o lucro devido em período futuro, relacionado com as diferenças temporárias. Então, nós vamos entender o que são essas diferenças temporárias, eu já falei aqui algumas coisinhas para vocês, mas assim, essa diferença temporária, nesse caso especificamente, ele fala diferenças temporárias tributáveis. Então, a gente sempre vai ter diferença temporária que vai ser tributável ou dedutível, tá certo? Vai ser tributável ou dedutível. Então, quando ela é tributável, significa que neste momento eu pago menos imposto, lá no futuro eu vou pagar mais imposto. Então, isso me dá um passivo fiscal diferido, porque mostra que lá no futuro eu vou ter que pagar imposto, tá? E aqui o ativo diferido, é o contrário, ó, é o valor do tributo sobre o lucro recuperável em futuro período. Então veja que ele separa em três. Quando a gente fala do passivo, ele simplesmente fala que é o que você vai pagar. Quando a gente fala do ativo, ele dá mais detalhes. Primeiro, o ativo fiscal diferido é aquilo que eu vou recuperar sobre diferenças temporárias dedutíveis. Então isso significa que eu estou pagando mais imposto agora, então neste período é indedutível, lá na frente vai ser dedutível, consequentemente eu pago menos imposto, então eu tenho um ativo fiscal diferido. Eu tenho a compensação futura de prejuízos fiscais não utilizados, então esses prejuízos fiscais, até então ele é o tratamento dado único e exclusivamente no LALUR, agora ele passa a ser considerado no ativo também, com uma restrição que a gente vai ver depois. E a compensação de futuros créditos fiscais não utilizados, né? Esses créditos fiscais não utilizados aqui, gente, basicamente a gente já usa, porque crédito fiscal é diferente do, digamos assim, do prejuízo fiscal, né? Então, se você pagou a mais, automaticamente você já reconhece lá no seu passivo, desculpa, no seu ativo, né? Que você vai recuperar esse imposto depois. Então, aqui é um pouco diferente. Então, compensação futura de créditos fiscais e prejuízos fiscais, são coisas distintas. Crédito fiscal é quando você paga um imposto a maior e vai recuperar. Prejuízo fiscal é quando ele te dá prejuízo lá no LALUR, e aquilo é fiscal, não está na sua contabilidade.
Mas a norma diz que a gente tem que, esse prejuízo fiscal, o quanto eu vou conseguir apurar ou abater no próximo exercício, tal, eu vou simplesmente fazer o reconhecimento de um ativo fiscal diferido. Como eu disse, é um procedimento que nós não tínhamos antes, tá? Bom, e ele falou de diferença temporária, pessoal. Se você olha aqui, ó, tributo sobre o valor recuperável, tal, diferença temporária dedutível, e aqui ele fala sobre, ó, diferença temporária tributável. Então, o que são essas diferenças temporárias? Ó, é a diferença entre o valor contábil de ativo ou passivo no balanço, aquilo que você entende como registro contábil, aquilo que você entende como um item que afetou a sua demonstração contábil, seja ativo ou seja passivo, tá? Que afetou seu patrimônio. Lembrando que uma boa parte desses ativos e passivos, a contrapartida está lá no resultado, tá? E a sua base fiscal. O que é a base fiscal? É o valor, ele vai falar um pouquinho mais para frente, mas assim, é o valor que o fisco considera, tá? Então, você tem um determinado ativo ou passivo que você tem uma consideração, mas o fisco tem outra. Então, essa é a diferença, tá? Bom, e essa diferença ela pode ser tributável ou dedutível. Então, tributável é a diferença que resulta de valores tributáveis para determinar o lucro tributável ou prejuízo de períodos futuros. Então, quando é tributável, não é tributável agora, tá, pessoal? Ela vai ser tributável no futuro. Então, quando você tem uma diferença temporária tributável, significa que você deduziu ela agora e vai tributar no futuro. E o dedutível é o oposto, é a diferença que resulta em valores que são dedutíveis para determinar o lucro tributável ou prejuízo de futuros períodos. Ou seja, então neste momento você paga imposto a mais e vai ser dedutível no futuro, tá? Então a diferença temporária tributável, ela não é tributável nesse exercício, é tributável no futuro. E a mesma coisa dedutível. Ela não é dedutível neste momento, ela é dedutível no futuro. Por quê? Porque eu estou fazendo o contraponto. Então, eu deduzo agora, tributo no futuro. Ou tributo agora e deduzo no futuro. Tá? Então, veja aqui, por isso que é diferença temporária. Faça uma consideração nesse exercício, no exercício seguinte, faça uma consideração diferenciada, né? Que seria, na verdade, o oposto. E a despesa ou receita tributária, então, compreende a despesa tributária corrente do próprio período, do próprio exercício, e a tributária diferida. Ou seja, então, quando eu apuro aquilo que a gente chama de despesa tributária, eu estou considerando o corrente. Isso aqui, gente, é um conceito da norma, tá? Se você for na lei ou no regulamento de imposto de renda, você não vai ter esse detalhamento. Lá ele vai falar imposto de renda e contribuição social, né? O tributo sobre o lucro. Então, ele inclui o tributo corrente, que você apurou de acordo com a lei, e o diferido, que apurou de acordo com a norma, ok? De acordo com o CPC. Bom, aquele detalhe, até aí tudo bem, pessoal? Tranquilo? Beleza? Bom, aquele detalhe, o que é base fiscal, gente, ó. Então, base fiscal de um ativo ou passivo é o valor atribuído àquele ativo ou passivo para fins fiscais. Simples, né? O conceito é simples, entender é mais ou menos, mas o conceito é simples. Ó, a base fiscal de um ativo é o valor que será dedutível para fins fiscais contra quaisquer benefícios econômicos tributáveis que fluirão para a entidade quando ela recuperar o valor contábil desse ativo. Se aqueles benefícios econômicos não serão tributáveis, a base fiscal do ativo é igual ao seu valor contábil. Então, isso é base fiscal, vou detalhar um pouquinho mais. Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Ele não fala necessariamente o que é base contábil, tá? Bom, ó, mas a base fiscal, deixa eu ler esse último aqui para a gente falar, ó. Porque aqui ele fala a base fiscal de um passivo. É o valor, base fiscal de um passivo, seu valor contábil, menos qualquer valor que será dedutível para fins fiscais relacionado àquele passivo em futuros períodos. No caso de receita, que é recebida antecipadamente, então a base fiscal do passivo resultante é o seu valor contábil, menos qualquer valor da receita que não será tributada ou tributável em futuros períodos. Bom, gente, aqui ele fala, aqui ele já vai entrar no lucro contábil e tributável, que eu já tinha falado para vocês, base fiscal, né? Então, ele fala de ativo e passivo. Não sei se só pela leitura ali ficou claro, mas base fiscal é o seguinte: eu vou contabilizar um valor, seja lá no meu ativo ou no meu passivo, tá? Ou a contrapartida desses lançamentos vai ser no resultado. Muito bem. A partir do momento que eu faço esse lançamento, ó, gente, a gente tem base contábil e base fiscal. Então, quando eu fiz esse lançamento contábil,
o registro contábil é minha base contábil. Tá claro esse primeiro conceito, gente? A base contábil? Base contábil é o valor que você considera na sua contabilidade. Então, é aquilo que você lançou como despesa, como receita, como ativo, como passivo. Tá claro isso aí, gente? Beleza? Sim. Beleza. Agora vamos para a base fiscal, né? Que a base fiscal é que às vezes complica um pouquinho. Bom, todo o valor que eu lanço no ativo ou no passivo, qual que é o objetivo deles? Dos dois, gerar receita. Mas para gerar essa receita, a gente tem que gerar, você tem custo e despesa correspondente, tá? Nossa, tô cansado. Você tem custo e despesa correspondente, perfeito? Isso precisa ser registrado. Muito bem. Quando você pensa nesse ativo e passivo, a pergunta que a gente tem que fazer é quanto ou qual valor desse ativo e passivo vai ser ou tributado ou dedutível para fins de imposto de renda. Aí você pode falar assim para mim, puxa, mas se é um ativo ou passivo, ele não vai para resultado, não vai interferir no imposto de renda. Vocês concordam ou não com essa afirmação? Se ele tem um item que está no meu ativo ou no meu passivo, o efeito para fins de imposto de renda, teoricamente, é zero. O que vocês acham? Vocês acham que é correto eu falar isso ou não? Ó, se a gente for pensar nesse caso, imagina que eu posso ter aí, nós vamos ver os exemplos, mas assim, eu posso ter algum passivo que deve ser tributado e posso ter algum ativo que possa ser, então, dedutível para fins de imposto de renda. Aí você vai falar, mas como assim? Bom, eu posso ter, por exemplo, um determinado passivo que eu contabilmente entendo como passivo, porque se tem alguma norma que diz que aquilo é passivo, mas a Receita Federal, ela pode falar assim, não, esse lançamento aqui, esse tipo de procedimento aqui, contábil, não é passivo. Ainda que você lance no passivo, eu, Receita, entendo que isso é receita, você precisa então tributar. E aí você vai ter, então, uma diferença cambial. Então veja que, cambial não, uma diferença temporária. Então veja, pessoal, que o valor que eu lancei na minha contabilidade, ela é a minha base fiscal. Desculpa, a minha base contábil. O valor que o fisco entende que aquele valor vai ser dedutível ou tributável é a chamada base fiscal. Então, imagina a seguinte situação. Eu vou lançar aqui, vamos lá, vou lançar uma receita. Ó, então, credito receita, debito contas a receber. Certo? Então, vou olhar o meu passivo e vou falar assim, bom, a receita que eu lancei, vamos lá, R$1.000. Então, essa receita de R$1.000, ela efetivamente é a minha base contábil, porque eu registrei, contabilizei por R$1.000, beleza? Né? Então, Luciana, qualquer coisa, na verdade, o que entra na base para a gente falar o que eu entendo como base fiscal? Na verdade, você precisa entender o que o fisco entende, você precisa saber o que o fisco entende, tá? Vamos lá, eu vou dar um exemplo, vamos ver se eu consigo responder isso aí como um exemplo. Porque essa é uma das partes que eu acho mais complexas, mais complicadinhas aqui desse CPC. Então, por exemplo, eu fiz uma receita de venda, reconheci uma receita de venda de R$1.000. Debito contas a receber, credito receita. Então, olha só, minha base contábil, R$1.000, porque eu reconheci a receita de R$1.000, está lá no meu ativo R$1.000. Agora, esta receita de R$1.000, veja que ela está atrelada a esse ativo, né? Está atrelada a esses R$1.000 de contas a receber. Muito bem. Eu pergunto a vocês, é uma receita tributável, é uma receita que o fisco vai tributar 100%. Então, qual é o valor, ou qual é o valor, digamos assim, qual o valor que o fisco entende ou reconhece por essa receita? Se o meu valor contábil é R$1.000 e o fisco vai tributar R$1.000, meu valor fiscal, minha base fiscal é quanto? R$1.000. Tá? Então, quando você não tem diferença daquilo que você lançou no ativo e passivo, daquilo que foi para resultado e daquilo que é tributável ou não, então você não tem diferença de base contábil e base fiscal, logo a sua base fiscal é igual ao seu valor contábil, igual à sua base contábil, tá? Agora vamos imaginar o seguinte, vou dar um outro exemplo nesse mesmo caso de receita, para ficar mais fácil o entendimento. Então eu falei que eu tinha dado emiti uma nota de R$1.000, né?
ou melhor, não vou nem falar emissão de nota, eu reconheci uma receita de R$ 1.000, vou receber, debitei clientes e creditei receita. Só que nessa receita tem uma diferença. Eu tenho R$ 1.000 o valor total. Só que é o seguinte, R$ 800, e vamos falar que eu trabalho com regime de caixa, ou seja, regime de caixa que eu quero dizer na tributação, pessoal. Contabilmente não tem regime de caixa, é sempre competência. Mas eu sou tributado pelo regime de caixa, tá? Eu trabalho com construção civil, ou venda de imóveis, ou trabalho para o governo, enfim. Então, eu reconheci uma receita de R$ 1.000. Luciana, veja o exemplo agora. Reconheci uma receita de R$ 1.000. Eu sou tributado pelo recebimento, eu sou tributado pelo caixa. Então, dos R$ 1.000 que eu, digamos assim, reconheci de receita, porque eu prestei um determinado serviço para uma determinada empresa, R$ 800 eu recebi. Então, eu lancei como cliente, creditei receita R$ 1.000. Passou ali, antes do final do mês, R$ 800 eu recebi. R$ 200 vou receber no mês seguinte. Tá? Então, eu recebo, ou melhor, eu tributo meu imposto de renda e a contribuição social pelo caixa. Tá? Contabilmente, eu estou lançando a competência. Prestei o serviço agora, débito caixa, crédito cliente. Bom, só que para a base de cálculo da receita vai ser R$ 800. 200 eu vou receber no mês seguinte, então vai ser tributado no mês seguinte. Perceberam a diferença? Qual a minha base contábil? R$ 1.000. Porque eu reconheci de receita R$ 1.000. Debito clientes, credito receita, R$ 1.000, reconheci a receita. Perfeito? Agora, qual minha base fiscal? Que é aquilo que vai ser tributado ou aquilo que vai ser dedutível. Nesse caso, nós estamos falando de receita, é tributado. Então, quanto que vai ser tributado dos R$ 1.000 que eu lancei de receita? Vai ser tributado somente R$ 800. Então, minha base contábil, exatamente, Luciana, só que a gente recebeu. Minha base contábil, R$ 800, desculpa, R$ 1.000. Minha base fiscal, R$ 800. E a diferença? Bom, essa diferença eu vou lançar no LALUR, no lucro real, lanço no LALUR. Por quê? Porque quando eu receber, eu vou fazer o efeito inverso. Então, os R$ 200 é a chamada diferença temporária, tá? Porque nesse momento está compondo a minha receita, eu vou excluir da minha receita e quando eu efetivamente receber, eu adiciono a minha base de cálculo, sendo que eu vou pagar mais imposto, tá? Isso é de base contábil e base fiscal. Tudo bem, pessoal? Até aí, tranquilo? Vou dar um outro exemplo. Só que agora pensando numa despesa. Imagina que eu lancei uma provisão para provisão de garantia, provisão para garantia. Então, eu debito lá na minha despesa administrativa, nesse caso, ou despesa de vendas. Eu acho que mais administrativa, né? Provisões em geral são administrativas. Debito despesa lá, o que importa é que é uma despesa, e credito passivo, né? Provisões. Muito bem. Vamos supor que sejam os mesmos R$ 1.000, tá? O fisco fala assim, olha, essa provisão é uma estimativa e eu, Receita Federal, não aceito esse tipo de despesa, tá? Eu não permito que abata do imposto de renda uma despesa que ainda não foi efetivada, que ainda não incorreu. Contabilmente para nós incorreu, tá, pessoal? Porque a norma diz que eu tenho que reconhecer essas despesas, perfeito? Então, para mim, incorreu. A questão é, para o fisco, ele incorre? É dedutível? Não. Então, o valor da provisão, R$ 1.000. Contabilmente, debito despesa com provisão, credito passivo, certo? Provisões. Beleza, uma vez feito isso, R$ 1.000 é o meu valor contábil, é a minha base contábil. E qual a minha base fiscal para esse caso? Olha, de 100% que eu lancei como despesa, o fisco não aceita que eu lance nada, ou seja, você lançou 1.000 para despesa, mas da base de cálculo do imposto você não vai abater nada. Então, minha base contábil é R$ 1.000 e minha base fiscal é 0, certo? Por quê? Porque o fisco não deixa eu deduzir absolutamente nada. Então, minha base fiscal vai ser 0. Entenderam, pessoal? Eu tenho outros exemplos aqui que eu até vou guardar um pouquinho mais para frente para a gente poder, para vocês entenderem um pouquinho melhor isso aí. Mas basicamente é isso. Então, minha base fiscal é aquilo que o fisco entende que vai ser dedutível ou tributável, seja ativo ou passivo, e a minha base contábil é o valor do registro contábil, é aquilo que você lançou, tá?
Bom, isso gera a diferença entre lucro contábil e lucro tributável, como a gente falou. Então, se o lucro contábil e o lucro tributável fossem absolutamente iguais, isso é comum quando você tem empresas, por exemplo, de lucro real muito pequena, tá? Você tem é o caso da minha empresa aqui. Eu tenho lá uma adiçãozinha ou outra de vez em quando, mas via de regra, digamos assim, o lucro contábil e tributável é igual, porque ele basicamente não tem diferenças temporárias. Ele tem algumas que eu ainda não consigo apurar de forma correta, tá? Então, uma vez que eu não consigo apurar de forma correta, então automaticamente a gente tem aí essa, digamos, diferença entre contábil e tributável. Se não há essa diferença, então os dois são exatamente o mesmo. Então, ó, se o lucro contábil e o lucro tributável fossem absolutamente iguais, então a alocação do imposto de renda ao próprio período não provocaria nenhuma variação na aplicação do princípio da competência. Por quê? Porque tudo aquilo que eu tenho de despesa e receita é dedutível e é tributável. Acabou, eu não tenho que falar em diferença, tá? Só que, ó, isso não acontece na prática, tá? Não só no Brasil, em outros países. Por quê? Ó, devido às despesas que não são dedutíveis na sua íntegra, ou que são dedutíveis em períodos futuros, é o caso de provisão, por exemplo, né? E a própria receita, às vezes a receita ela não é tributada nesse momento, e às vezes você tem receita que, ou melhor, contabilmente não é receita, mas você tem que tributar nesse momento, ok? O mesmo acontece com as receitas, né? Como eu estou falando que pode ser tributado em período futuro. Isso é bem comum, tá, gente? Com o imposto de renda, ou melhor, como o imposto de renda está vinculado ao lucro da companhia, né? Está vinculado aí ao o resultado, este deve ser reconhecido no mesmo período que ocorre este lucro, princípio da competência. Tá? Então, se eu tenho determinados ganhos, automaticamente os tributos sobre esse ganho tem que ser no mesmo período, tá? Isso é princípio da competência. Para se chegar ao lucro tributável, então partimos do lucro contábil. Então, tenho o meu lucro tributável, que é o que está no meu LALUR, eu parto do meu lucro contábil, que é aquilo que eu apurei no meu balancete, certo? Fazemos as chamadas adições e exclusões e chegamos ao lucro tributável, também chamado de lucro real. Então, por isso que eu falei para vocês que o lucro real, ele é real para a Receita Federal, ele não é real para a empresa. Tá? A gente chama, isso aqui, minha empresa está no lucro real. Do ponto de vista de quem? Do ponto de vista da Receita, não do ponto de vista da empresa, né? Ó, essas adições e exclusões são chamadas de diferenças permanentes e diferenças temporárias. As temporárias eu já falei, né? Nós vamos falar de novo, que ele vai dar o conceito, nós vamos falar aqui agora das permanentes, tá bom? Ó, aqui ele vai falar das diferenças permanentes e temporárias. Muito bem. Pessoal, até aí, tudo bem? Alguma dúvida? Alguma certeza? Suave aí, tranquilo? Então vamos adiante. Muito bem. Ó, então vamos lá falar das diferenças aqui, ó. Então veja, pessoal. Diferença permanente, elas estão relacionadas fundamentalmente com as receitas não tributáveis e despesas não dedutíveis. Então, uma diferença permanente é aquela que você adiciona ou exclui no seu valor neste exercício, mas não haverá reversão no futuro, pessoal. Por exemplo, ó, ele fala ó, receita ou despesa de equivalência patrimonial. Então, por enquanto, a receita de equivalência patrimonial, ela não é tributável. E a despesa de equivalência patrimonial, ela não é dedutível, mas ela não é hoje, em 2021, e não será em 2022, a não ser que mude a lei. Tá? Eu não lembro lá se nessa proposta que está lá para o Senado discutir sobre a reforma lá do imposto de renda, se tem essa questão da tributação sobre os lucros aí, né? Enfim, de qualquer maneira, a gente tem o seguinte, a empresa hoje reconhece a equivalência patrimonial, reconhece uma receita que vem da equivalência patrimonial, mas no futuro, então, se é uma receita, eu vou excluir da minha base de cálculo, quando chega no futuro, eu não vou fazer nada de diferente. Eu simplesmente adiciono ou excluo no meu valor nesse exercício e pronto, morreu ali. Eu não tenho que fazer nada no futuro. Isso é uma diferença permanente. O outro exemplo que ele dá é multa de trânsito e doação. Aliás, toda multa, pessoal, ela tem duas categorias. Aquela multa que é punitiva e a multa que é compensatória. A multa compensatória é dedutível, tá? E a multa punitiva não é dedutível. Então, aqui, Alex, entra outro aspecto que muita gente confunde. Você pergunta, você fala, não, multa é indedutível. Depende.
É multa compensatória ou é multa punitiva? Veja, aqui ele dá um exemplo de multa de trânsito. Ó, vou mostrar aqui para vocês no slide. Ele fala, ó, multa de trânsito, ó, tá vendo? Ó? Há multas fiscais, por exemplo, que é aqui, a multa fiscal aqui é uma multa que o fiscal autuou, é uma autuação, tá? É quando você tem autuação. Ou uma multa de trânsito, por exemplo. Quando você toma uma multa de trânsito, você está sendo multado porque você cometeu uma infração ou você está sendo multado para compensar o governo de alguma coisa? Você está sendo multado porque você cometeu uma infração. Então, quando você tem uma multa fiscal relacionada a uma infração, aí isso é indedutível. Quando essa multa fiscal é compensatória, por exemplo, você entregou, tinha que entregar uma obrigação acessória, não entregou, vai entregar depois, tá bom. Então, você, na verdade, tem uma multa. E essa multa, se você não foi autuado, tá? Então, essa multa, embora seja uma multa fiscal, é uma multa que você paga para compensar o governo pelo atraso, porque ele vai ter que reprocessar, vai ter que fazer um monte de coisa. Então, é uma multa que você tem para, digamos assim, de alguma maneira, ressarcir o governo, tá? E aí, essas multas, o meu entendimento é que são dedutíveis. Essa questão da multa aí não é muito em virtude daquele decreto 3.000, acho que até caiu, né? E lá falava lá que multas era indedutível e tal. Não, então, mas a multa, o que é indedutível é quando é punitiva. Você falou que isso mudou? Não, porque o decreto 3.000, se não me engano, isso não é mais, ele foi revogado, não foi, Marco? Não, então, ele foi, porque é assim, o decreto 3.000 é de 99, não é, Alex? É. Que era o regulamento de imposto de renda antigo. Aí você tinha o decreto 3.000, aí você tem a lei 12.973, né, que fez os ajustes aí relacionados às normas. Aí você tem a IN 700, a instrução normativa, acho que é 1.700, se eu não me engano, que é, digamos, o novo regulamento de imposto de renda. Então você tem um novo regulamento de imposto de renda, que é um novo decreto aí. E lá consta, continua, essa questão da multa não foi alterada não, tá? Então, se você... Por isso que esse decreto foi revogado, mas você tem um novo, que é o novo regulamento de imposto de renda, tá? Então, multa de trânsito, Darlene, é indedutível. Multa de trânsito é indedutível. Quer ver? Quer ver? Ó. Professor, então vamos supor um exemplo lá. SPED, a pessoa não entregou, ela é punida. Isso. Ela tem que pagar aquela multa lá do SPED. Então, essa multa ela é dedutível, porque ela é uma multa compensatória. Isso. Ela ausência de... Isso. Pode falar, desculpa, eu te cortei. Então, na ausência de entrega, você tem que pagar essa multa porque você deixou de fazer uma atividade, não porque você cometeu uma infração. Exatamente. Teoricamente. Então, teoricamente, você está compensando o governo porque ele vai ter que processar fora do prazo, né? A não ser que você seja autuado. Se você receber uma autuação, aí você está sendo punido, porque a multa aumenta, não é? Então, aí você tem a punição. A multa por compensação, que é esses casos, senão, você imagina, se você pagou um imposto, você pagou uma fatura em atraso, você não tem a multa ali, os juros e a multa naquela fatura, se não fosse dessa forma, esses juros e essa multa, ela seria indedutível, tá? Ela seria indedutível, mas é dedutível, por quê? Porque é uma multa que você está compensando lá o seu fornecedor, né? Ou o seu cliente, ou o seu, enfim, né? Quem você está fazendo pagamento. Tá certo? Então, nesse caso aí, ele digamos assim, ele é dedutível. No caso de autuação, é indedutível. Então, a Darlene está perguntando, multa de trânsito é indedutível? Sim, multa de trânsito é indedutível, tá? Por quê? Porque você está sendo punida. Você deve ter bastante lá, você deve ter bastante caminhão lá, não tem, Darlene? Você tem bastante caminhão, então provavelmente, se você tiver bastante multa, vocês estão deduzindo ou não? Então, multa de trânsito indedutível, porque é uma punição por você ter cometido uma infração, tá? Então, veja lá se estão deduzindo ou não, tá? E outra, essas multas, pessoal, elas são uma diferença permanente, porque eu vou tirar da minha base de cálculo agora, então vamos supor, você teve um resultado de R$ 5.000, você teve multa de R$ 1.000. Então, olha só, então eu tenho lá receita de 5.000 e a minha única despesa seria R$ 1.000, tá? Então, qual é o meu lucro? Meu lucro seria 5.000 de receita, 1.000 de despesa de multa e o meu lucro contábil seria R$ 4.000, tá certo? Perfeito. Aí eu levo esse lucro de R$ 4.000 para o meu LALUR.
Então, eu vou ter lá, lucro antes lucro contábil, R$ 4.000. Aí eu tenho adições, que essa é uma diferença permanente. Adições, multa de trânsito, R$ 1.000. Base de cálculo do imposto, R$ 5.000. Então, perceba que, embora o seu lucro contábil, nesse exemplo, seja de 4.000, eu vou pagar imposto sobre 5.000. E outra, veja que nesse momento eu estou pagando mais imposto, mas isso não será revertido nos períodos seguintes. Isto é uma diferença permanente. Isso vale para multa de trânsito, vale para despesa ou receita de equivalência patrimonial e doação, pessoal. O exemplo que ele dá aqui também é doação. Porque a doação, gente, é indedutível para fins de imposto de renda. A não ser que você esteja fazendo uma doação para algumas entidades específicas que tenham lá um cadastro específico na Receita Federal. Tá? Eu sempre uso aqui como exemplo, quando eu falo dessas doações, para quem não sabe, é o caso, por exemplo, do Criança Esperança e do Teleton. Tá? O Teleton, se você fizer até onde eu sei, quando você faz uma doação para o Teleton, é dedutível para fins de imposto de renda. Quando você faz uma doação para o Criança Esperança da Globo, não é dedutível. Por quê? Porque o Teleton, ele está pegando aquele dinheiro, está recebendo e está direcionando para, eu acho que é a ACD, né? Se eu não me engano. Que é uma instituição que tem isenção de tributos, se não me engano, a ter os cadastros necessários na Receita Federal. Tá? Porque é uma entidade própria que presta serviço, tem todo um esquema para saber se uma entidade que você faz doação, se ela é efetivamente dedutível, tá? Agora, por exemplo, eu tenho lá na minha igreja, a gente tem a igreja tem um instituto de recuperação, tá? É uma instituição sem fins lucrativos, tal. Eu posso fazer doação. Então, se eu fizer uma doação para ela, essa doação é indedutível. Por quê? Porque a empresa lá, embora seja uma empresa legalmente constituída, tal, né? Achei muito interessante. Outro dia o pastor falou assim para nós, né? Falou que só em Osasco, pessoal, só na cidade de Osasco, tem mais de 3.000 igrejas evangélicas, tá? Mais de 3.000. Falou assim, dessas 3.000 igrejas evangélicas, parece que somente 5 ou 6 estavam 100% regularizadas na prefeitura, na Receita Federal, e uma delas era a nossa igreja, tá? Nesse aspecto, o nosso pastor, ele é muito correto, assim, não tem nada irregular, né? Então, ele falou que de 100% das igrejas, só 5, é muito pouco, você está falando de 0,0 alguma coisa, né? E essa entidade, por exemplo, que a gente mantém, ela fica em, acho que Itapevi, acho que é Itapevi, se não me engano, na divisa ali com Cotia, não sei o quê. E é uma instituição legalizada, tudo certinho também, mas ela não tem os cadastros na Receita Federal, até onde eu sei. Então, isso significa que se eu fizer uma doação, chama Instituto IRMA, né? Então, se eu fizer uma doação lá, significa que vai ser indedutível. Por que é indedutível? Porque ela não atende os requisitos da Receita Federal. O mesmo ocorre com as instituições que estão no Criança Esperança. O Criança Esperança, você manda a doação, o dinheiro vai para a Unicef e a Unicef distribui para quem ela quiser. Só que ela elege lá as entidades que vão receber, mas muitas vezes, pessoal, ele está dando para uma entidade que fica lá numa comunidade, lá numa favela, no morro do Rio de Janeiro, que é uma entidade pequena e que muitas vezes nem inscrição federal tem, tá? Talvez tenha, digamos, uma inscrição federal para poder justificar a doação por parte aí da Unicef, né? Mas assim, não quer dizer que ela tenha registro na Receita Federal para receber doações. Então, nesse caso, veja que essa doação é indedutível. Ela é indedutível hoje e vai continuar indedutível no futuro. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma despesa de R$ 1.000 de doação, esses R$ 1.000 eu vou pagar imposto sobre ele. Ou seja, eu não posso abater da minha base de cálculo de imposto, tá? Tá claro, pessoal? Então, essas... Nossa, professor, que ruim, né? Você vai doar e ainda tem que pagar imposto. Exatamente. É um desestímulo. Então, o problema, Alex, então, eu concordo com você, mas sabe o que acontece? Não precisa tributar, mas só de... Assim, se for... Porque eu sei que tudo bem, você pode fazer um monte de maracutaia. Esse é o problema. Brasileiro é isso. Ah, brasileiro não somos assim. É complicado. Eu falo isso porque você pega uma boa parte aí, tem muito
muitas pessoas que são espertinhas. Lógico que tem no mundo inteiro, mas aqui no Brasil, meu, é um dos campeões. Então, o que os caras fazem? O cara abre lá uma ONG de fachada. Quantas ONGs... Gente, olha só, Alex, veja só. Nós temos, acho que, mais de 5 mil, 200 mil, 20 mil, sei lá quantas ONGs na Amazônia. A gente não tem nem 100 ONGs na África. Na África não tem tantas ONGs como a gente tem aqui no Brasil, na Amazônia, por exemplo. Por que será que tem tanto interesse na Amazônia e não tem interesse na África, que as pessoas estão morrendo dependendo do local? Não é qualquer lugar, né? Mas uma boa parte lá as pessoas estão passando muita dificuldade e você tem menos ONGs do que a gente tem aqui na Amazônia que estão cuidando aí das florestas. Muitas dessas ONGs, eu não gosto do presidente, me desculpa se tiver bolsonarista aí, né? Não gosto muito da forma como ele tem gerido aí o país, mas uma coisa que ele fala que falou no início, que é uma verdade, que eu sempre concordei, é que tem muita gente que está interessada na Amazônia que está lá de fachada, para pegar, por exemplo, material para levar para fora, né, para fazer estudo, né? Então pega lá determinada substância, faz pesquisa e esse recurso é feito transformado em remédio lá fora, na Europa, Estados Unidos. Tem pessoas que estão lá que recebem recurso muitas vezes, mas simplesmente é para desvio, tirar madeira ilegal, tem uma série de coisas, mas assim, muita ONG, muitas vezes, recebendo recurso, e esses recursos não são revertidos para a comunidade, entendeu? Tem muito isso. Por isso que eles fizeram um programa bem interessante, né, professor? Aquele programa Adote um Parque, porque você vai lá, compra, você vai ser responsável por uma área pagando um valor para as empresas fazerem isso direto com o governo e eles são responsáveis, né? Aí a própria empresa começa a tomar de conta, em vez de repassar para a ONG. E a ONG, realmente, você falou uma verdade aí, né? Os caras... É só uma fachada. A maioria. No final das contas, os donos são ricos. Muito. Qual é a primeira pergunta que uma pessoa faz para um contador quando ele tem uma ideia de abrir uma ONG, seja parte cultural ou não? Qual é a primeira pergunta? Paga imposto? Não. Quanto eu posso ganhar? Porque tem aquela legislação lá, né, de poder ou não registrar, né? Que geralmente eles têm que trabalhar voluntário. Então, a primeira pergunta que fazem é essa. Você vê, no caso, a gente tem... Aliás, hoje, né, é o Dia da Consciência Negra, né? Então, a gente acabou não falando nada, mas hoje a Rose tinha até perguntado, né, você ia ter aula ou não, porque hoje basicamente é feriado. Não é feriado em todos os municípios, né? É o município que define. O município de São Paulo é feriado, Tabuão aqui eu não sei, mas tem um monte de município que não é. Olha lá, em Suzano né? A Luciana, lá de Suzano. Embu é também. Embu também né? Bom, então temos que dar os... Eu não sei se eu sou muito a favor desse feriado não, né? Do feriado assim, desse dia, né? Da consciência negra. Eu não sou negro, é difícil eu falar. Mas eu já vi vários negros falando e me faz sentido. Faz sentido que eu vi. Eu vi o Morgan Freeman uma vez falando isso. Ele falou assim, numa entrevista, né? Ele estava sendo entrevistado justamente sobre o Dia da Consciência Negra, né? E aí o cara perguntou para ele assim, o que você acha? Você é a favor da consciência negra? Ele falou, não, você é negro? Ele falou assim, não sou negro. Ele falou, aí o repórter falou assim, eu sou judeu. Ele falou, então você acha que tem que ter um dia da consciência judia? Né? Da consciência do judeu, da consciência judaica? Ele falou assim... Não, ele falou, você gostaria que tivesse? Ele falou, não, a gente não precisa disso. Ele falou, não, ele falou assim, eu entendo que a gente não precisa. Ele falou, então, eu também, o Morgan Freeman, ele falou, eu também entendo que eu não preciso. É como a Luciana está falando. Não tem esse negócio de dia de branco, de negro. Somos todos pessoas, somos todos iguais. E todos os dias... É igual o Dia das Mães. Aí é comércio, né? É comércio, né? É Dia das Mães. Dia das Mães, Dia dos Pais, aí é comércio. Mas, assim, acho que o respeito tem que ser sempre. Eu não consigo ver uma pessoa falar assim, não, porque a pessoa é menos competente, ou menos confiável, ou mais confiável porque ela é branca, porque ela é negra, não tem nada a ver. Eu estava vendo no UOL aqui, pessoal, olha o absurdo. Um cara negro, eu não sei, não lembro que estado que foi aí, o carro do cara foi roubado, né? Ele foi vítima, o carro dele foi roubado. Uma foto 3x4? Exatamente, esse aí mesmo, Alex. Deixa eu ver aqui que estado que foi aqui, né?
Fala a verdade, é um absurdo, gente. O cara foi roubado, o carro dele foi roubado, tinha uma foto dele dentro do carro dele. E aí a polícia pegou, tinham outros assaltos lá, chamaram a vítima, uma outra vítima, ele também vítima, aí pegaram o carro, foram lá ver, tinha uma foto dele, apresentaram, falaram, não, foi esse aí que me roubou. Pô, o carro era do cara, o cara foi roubado e foi preso, né? Para você ter uma ideia, meu, né? É complicadíssimo isso daí. Enfim. É claro que ele também não pode ter uma postura como aquele presidente da Fundação Palmares aí, né? Que também é absurdo, né? Mas enfim. Bom, enquanto o importante é todos nós nos respeitarmos, porque nós somos todos pessoas, seres humanos, criaturas de Deus e todos somos iguais. Eu vi uma tirinha outro dia, né? Aquela historinha, na tirinha o pai perguntava assim para a criança: filho, lá na sua igreja, filha, né? Tá perguntando para a menina, filha, lá na sua igreja, não, lá na sua escola, como é que são as crianças lá? Tem negro, tem japonês, tem amarelo, tem judeu, sabe? Ele fazia um monte de perguntas, um monte de estratificação, assim, sabe? Aí a criança falou: não, pai, lá só tem criança. Vê a diferença? A criança, não, pai, lá só tem criança, todo mundo lá é criança. Então a criança não tem essa diferenciação, somos nós que criamos ao longo do tempo, né? Enfim, achei muito legal essa tirinha aí. Mas voltando, pessoal, até já me perdi aqui o que a gente estava falando. Tá falando das diferenças. Então, essa questão da doação. Então, Alex, se você for pegar, por exemplo, você pega a ONG na Amazônia, você pega os países, você pega o Macron, o presidente da França e outros que ficam criticando. Eu até concordo, o desmatamento está batendo recorde, o governo atual não está muito preocupado, tá? Com a questão do desmatamento. Só que tem duas situações importantes aí que eu particularmente vejo. Pessoal, desculpa se alguém discordar aí da minha posição, mas a primeira coisa é que eu acho que as pessoas são mais importantes do que as árvores, tá? A floresta é importante, mas tem gente morrendo de fome. E outra coisa, então a gente deveria... É a mesma coisa os animais. Lógico que eu gosto de animal, lógico que eu acho que a gente tem que salvar os animais, mas tem gente que está mais preocupado com os animais do que com as pessoas. Então é muito melhor... Tem gente que está muito mais preocupada em resgatar um cachorrinho na rua que está morrendo do que resgatar um cidadão que está ali também morrendo de fome, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. A outra coisa as pessoas ficam falando da Amazônia, mas é assim, será que as pessoas já vieram lá, já foram lá e já viram a situação, por exemplo, de muita população ribeirinha que está lá, digamos, em volta dos rios, na floresta? As pessoas não têm muitas vezes o que comer, estão passando necessidade. Então, eu destino um monte de recursos para cuidar das árvores, mas as pessoas lá estão morrendo de fome. Quem vai lá cortar a árvore? É aquela pessoa que está lá e precisa de dinheiro. Outro dia eu vi uma reportagem de uma mulher que ela era carvoeira, sabe? Corta a árvore para fazer carvão. A pessoa cortava a árvore e ela ficava lá, cuidando lá para fazer o carvão, queimando a árvore. Aí a repórter perguntou para ela, falou assim, mas você sabe que é ilegal? Ela falou, eu sei, mas eu preciso comer, eu preciso dar de comer para os meus filhos, e é a única forma que eu tenho para ganhar dinheiro. Então, eu tenho que fazer esse trabalho, porque aqui não tem trabalho nenhum. Entende? É a mesma coisa, uma vez eu vi é por sobrevivência, né? É diferente. Muitas pessoas que plantam a folha de coca, tanto é que a Colômbia mudou um pouco por causa disso, porque o governo, as pessoas plantavam folha de coca para sustentar o tráfico, porque não tinha outro trabalho. Aí o governo foi lá e fez algumas ações sociais, mudando lá, e aí diminuiu. Não que acabou, mas diminuiu, justamente porque tem essas visões. E essas ONGs, aí assim, eu estou falando isso porque é como eu vejo, Alex, a decisão da Receita Federal de não aceitar doação como dedutível. Por quê? Porque tem muita gente que está lá, faz as coisas de fachada, como a Rose falou. O cara chega para você, eu quero abrir uma empresa. Aí você fala, você pode abrir uma empresa assim, um assado. Aí se eu abrir um instituto, e se eu abrir uma ONG, eu pago imposto? Porque aí o cara quer ter retorno sem pagar imposto, né? Esse é o problema. Enfim. Mas aí são posições pessoais, né, gente? Professor, isso dentro do que você está dizendo aí, eu não lembro quem que falou, mas me parou para refletir uma coisa que é bem verdade. Assim, não existe preservação ambiental em local pobre. Sim. Não vai existir. Claro. Se as pessoas são pobres, ela vai usar de qualquer recurso. Tá pouco se lixando se tá sujo, se tá limpo. Ela quer ter o teu sustento.
Claro, ela precisa, né, Alex? Você vê aí, queira ou não queira, os índios hoje são um dos principais aí que estão fazendo a exploração de minério lá dentro da Amazônia, lá, dentro das terras raras que tem. Sim. Por quê? Eu não sou contra índio ter iPhone, ter Hilux. Eu acho a favor. Eu acho errado o índio ter que, em pleno 2021, viver no meio do mato lá, não tendo recurso nenhum, comendo que planta ali, não pode ir no mercado. Peraí, índio, que coisa, que romantização é essa do índio? O índio é brasileiro, ele não é, o índio é o dono da terra. Foi-se, não é mais. Antes de 1500 ele era. Depois disso em diante, o mundo mudou. Eu acho que você mudou. E eu tenho que tratar ele como era 1500 atrás? Pô, pelo amor de Deus. Eu acho que você está com muito ódio no seu coração, hein, Alex? Não estou com ódio. Eu quero. Não, pelo contrário. Eu quero que ele tenha uma qualidade de vida. Sim, não, Por que ele vai ter que ficar lá no meio do mato? Tá com o coração não, pelo amor de Deus, gente, vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo. Eu estou brincando. A visão seja anterior, lá, romantizada, que índio usa arco e flecha, e se ele tiver, se ele vir para nossa civilização, é apropriação cultural, algo assim. Pelo amor de Deus, gente. É ser humano, tem que comer, o cara tem que viver bem, tem que se vestir bem, tem que andar pelado com pena de papagaio na testa, tá maluco? Tem muito, você usou o termo romantização, tem muito, sabe, tem algumas coisas que não faz o menor sentido. Eu concordo com você. E aí, assim, você pega o índio, por exemplo, lá, que você não pode nem falar índio, tá, Alex? Dependendo com quem você for conversar, você tem que chamar de indígena. Se você falar índio, a pessoa vai falar que que isso aí é indiofobia, sei lá, alguma coisa do tipo. Infelizmente. Misericórdia. Então, fala assim, tem que apagar a música lá do Legião Urbana, né? Outra coisa, essa questão que você comentou de apropriação cultural, muita gente nem sabe o que é uma apropriação cultural, tá? Por exemplo, se eu estou numa festa de carnaval, num baile à fantasia e me visto lá de índio, me fantasio de índio, isso não é apropriação cultural, tá? Isso não é apropriação cultural. Apropriação cultural, pessoal, que fique claro aqui para todos, eu fui pesquisar isso, porque tanto que as pessoas falam, apropriação cultural é quando uma cultura dominante se apropria da cultura de uma cultura dominada, por exemplo, e fala que aquela cultura é dela, entendeu? Então, por exemplo, se eu pego lá, aqui nós, brancos, nós não somos indígenas, não somos índios, a gente se apropria dos cocares, sabe aquelas coisas? Né, das roupas das penas, como a Alex falou, e eu vou falar que eu criei aquilo, isso é apropriação cultural. Simplesmente eu usar aqueles itens, isso não é apropriação cultural, não é. Só que as pessoas confundem. Outra coisa por exemplo, teve um carnaval aí que tinha um cara com cocar na cabeça, e aí viu uma índia lá chorando porque estava vendo o cara com aquele cocar na cabeça, e aquilo era um item sagrado da cultura dela. Tá bom, então... E ela com o iPhone na mão, né, filmando? Oi? E ela com o iPhone na mão, filmando. Então, exato, tem essas coisas. E aí o cara, quando ficou sabendo, ele até tirou o cocar, tal, porque ele não sabia. Mas ele ganhou de um índio aquilo, ele falou. Ele falou que ele ganhou quando ele foi visitar uma tribo, não sei aonde e tal, né? Então eu acho assim, que de repente o cara tirou por respeito. Beleza, eu até faria a mesma coisa para respeitar, digamos assim, a fé, né, do índio, vamos falar assim. Agora, falar que isso é apropriação cultural, me desculpa, isso aí é ignorância, isso chama-se ignorância. Apropriação cultural. Hoje, por exemplo, você não pode falar criado mudo, né? Para algumas pessoas, se você, hoje pensando na consciência negra, vocês sabem que tem pessoas que se você falar que eu tenho um criado mudo em casa, a pessoa pode te hostilizar. Já sabem por que isso, não? Já ouviram falar? Achei um absurdo. Oi? Eu vi um debate sobre isso, eu achei um absurdo. É um absurdo, porque antigamente, Luciana, quando você estava na época da escravidão, dos escravos, você não tinha aquele armarinho que ficava do lado da sua cama. Então você precisava que você ter água. Então o senhor do engenho, ele pegava um dos escravos, e o escravo era um criado que ficava ao lado da cama a noite inteira segurando uma jarra de água. E aí ele não podia falar absolutamente nada. Então ele era chamado de criado mudo, entendeu? Daí vem a expressão criado mudo. Mas hoje em dia, você falar assim, eu tenho um criado mudo em casa, e falar que isso é racismo, pelo amor de Deus, meu, entendeu? Mas é isso, a origem é essa.
né? Tem gente que exagera. Aí a pessoa é assim, só que a pessoa hostiliza outra pessoa, né? Enfim, Bom, vamos voltar aqui ao CPC, porque é muito exagero, é muito exagero. E aí, no fundo, né, as pessoas ficam aí falando de um monte de coisa. Eu vejo assim, pessoal, aquela Greta, não sei das quantas, aquela menininha, né? Greta Gutenberg, acho que não é? A Greta Thunberg. Thunberg, isso. A menina é assim, ela viaja aí falando do meio ambiente, fica lá gritando lá no meio da rua. Só que assim, será que é simplesmente fácil as fábricas pararem de produzir para proteger o meio ambiente? Eu acho que deveria. Mas tem fontes alternativas? Será? Será que protestar pelas pessoas não é melhor? A Rose lembra quando eu fiz esse comentário, Rose, lá naquele treinamento do Conselho Federal, do Sindiconte, quando as pessoas estavam falando daquele relatório circunstanciado lá, não é? Eu falei, não adianta nada uma Petrobras da vida fazer um relatório todo lindo, maravilhoso, falando que ela investe na sociedade e cobra 7, 8 reais no combustível, não tem sentido isso. Entendeu? Não adianta um banco Itaú, um banco Bradesco, não, a gente investe no social e cobra 300% de juros. Isso não é investir no social, percebe? Então é muita hipocrisia, muita hipocrisia. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu sou mais crítico ao ESG aí, professor. Eu acho uma sem vergonha, o ESG que está aí na moda, eu acho aquilo ali uma patifaria, uma sem vergonhice de gente querer pagar de bonzinho, empresa querer pagar de boazinha, bonito socialmente, mas aquilo dali não me convence. Eu participo de algumas reuniões, vejo aquilo ali falando, eu observo quem está falando e a prática. Isso aí não faz sentido não, né? Complicado, né? É hipocrisia, né? Mas enfim. Bom, eu tô ficando nervoso aqui, hein? É igual a Vale do Rio Doce falar de ESG, né? Claro, né? Mariana e Brumadinho, os caras estão... Então, eles estão brigando na justiça. Se os caras tivessem realmente uma posição social firme, forte, ele nem discutiria na justiça, o cara ia restaurar a cidade, restaurar as pessoas e acabou. Não ia questionar, mas não, fica brigando na justiça para ver quanto que vai dar. Por quê? E por que os caras não são presos? Porque tem político envolvido, entendeu? Tem prefeitura, tem governo do estado, tem gente do governo federal, né? Por quê? Porque para fazer umas barragens daquela, ter uma mineradora, você precisa de todas as instâncias envolvidas. Aí acontece um acidente, os caras não indenizam as pessoas, vão ficar brigando na justiça 30 anos para receber. Pelo amor de Deus, eram pessoas simples que moravam lá. Quem já foi lá em Mariana, não sei se alguém conhece, é uma cidade simples, é uma cidade pequena, né? Brumadinho, são cidades pequenas, são pessoas simples que viviam, pessoas no campo. Pelo amor de Deus, os caras ficam lá, não, vamos... Aí o cara faz uma propaganda, né? Linda, maravilhosa. Pelo amor de Deus. Ô professor, só para deixar um adendo aí, pode ter gente que gosta que não gosta, mas o conteúdo é bom. No canal do YouTube lá do Weintraub, foi ministro da Educação. Os conteúdos que ele tem postado ali é bem interessante, falando nesse sentido aí das famílias ricas no mundo, o posicionamento delas, para ter influência, para onde elas querem ir, para o retorno financeiro deles. Ele tem explicado muito isso, quem são as famílias dominantes, qual é a estratégia, por que a Greta está ali sendo apoiada pelo George Soros, que é um multibilionário de esquerda e tal, mas qual que é os interesses dele em financiar esses grupos, tudo mais. O Itaú também, que tem financiado muita coisa desse... Então, ele explica... a hora que ele começa a falar, você fala, putz, é verdade. Então, aí você começa a ter uns insights que, poxa, aí você começa a ficar mais esperto. É verdade, por exemplo, eu não gosto dele, mas esse tipo de raciocínio está correto. Sabe quem eu vi falando sobre isso também, Alex? O Ciro Gomes. Eu vi um vídeo do Ciro Gomes, ele falando sobre isso. Ele falou que no Brasil você tem 5 ou 6 famílias que controlam o Brasil inteiro, entendeu? Você tem 5 ou 6 famílias, família de banqueiros, não sei o quê, grandes indústrias. Essas famílias, elas compõem... Exatamente, é isso aí. Então, você tem 5 ou 6 famílias, é pouquinha gente que controla o Brasil inteiro,
Enfim, né? É exatamente isso eu tenho que concordar. Mas aí você pega uma menina daquela, eu até conversei com o professor lá na faculdade, né? Ele é coronel da Corregedoria da Polícia Militar, um cara muito, né? O professor Marcelino, adoro ele. E a gente estava batendo um papo. Ele falou assim: eu perguntei, professor, o que o senhor acha da Greta? Ele falou: é manipulada, é uma pessoa, ela é jovem e tal. A pessoa nunca veio para a Amazônia, nunca viu a dificuldade das pessoas. É fácil você ficar lá no meio da rua falando. Não é só ela, ativista de forma geral, eu não gosto por causa disso. Entendeu? Mas, enfim. Vamos lá que a Rose já está me mandando mensagem aqui que está brava. Ó, então, pessoal, nós temos aí essas diferenças, então, aqui nesse caso, permanentes, tá? E temos aqui as temporárias, olha só, as diferenças temporárias. Então, aqui são aquelas que elas, digamos, elas são dedutíveis num período e são indedutíveis em outra, ou são tributáveis em um período e dedutíveis em outra, tá? Então, por exemplo, a provisão, né? Como eu já dei o exemplo para vocês, eu lanço a provisão num período que é despesa, mas ela é indedutível. Quando eu pago, eu realizo essa despesa de provisão, então efetivamente eu tenho, digamos assim, a tributação ou a dedutibilidade da tributação. Ajuste a valor presente, então no momento em que eu trago a valor presente, eu reconheço ali um determinado valor, mas eu não posso tributar ainda, tá? Ou deduzir, dependendo do caso, certo? Ó, e receitas e despesas que serão tributáveis ou dedutíveis no recebimento ou na comprovação efetiva, que eu dei o exemplo de você ter a sua contabilidade por competência, mas ter aí o seu pagamento de imposto, base de imposto, com base no recebimento, tá? Bom, ó, e aí acontece o seguinte, que isso gera um descasamento, né, pessoal? Então, essas diferenças permanentes e temporárias aí, elas geram, como ele fala aqui, ó, a diferença temporária em função do descasamento entre o seu registro contábil, base contábil, e a transação, né, e sua inclusão para fins fiscais, ou seja, para a sua base fiscal. Então, a base contábil vai ser diferente da base fiscal. Então, isso descasa, digamos assim, o imposto. Porque às vezes você vai pagar um imposto maior ou menor num período, maior ou menor no outro período, porque há esse descasamento. Então, ó, é necessário, em certas circunstâncias, constituir impostos diferidos para adequar esses impostos ao regime de competência. Então, eu diria que esse ponto aqui, gente, talvez digamos assim, o mais importante da norma. Ou seja, entender que esses procedimentos de competência, ou para atender o regime de competência, a gente precisa fazer esses ajustes aí por conta dos impostos. A gente tem que fazer, não tem como fugir, tá? Ó, e aí, impostos diferidos, então, devem ser classificados no ativo. Ah, aqui outra coisa importante. Quando a gente apura esses impostos diferidos para fazer ou acertar esse regime de competência, a gente vai gerar lá, como a gente já viu várias vezes aí, um imposto diferido, né? Ou seja, um crédito tributário diferido ou um débito tributário diferido. E esses valores, pessoal, isso aqui é sempre, ó, devem ser classificados no ativo não circulante ou no passivo não circulante. Então, sempre que nós tivermos uma diferença temporária, ela deverá ser registrada no ativo não circulante, no realizável a longo prazo, ou no passivo não circulante exigível a longo prazo. Isto é sempre, tá? Então, sempre que você tem esse imposto diferido, ele vai estar no longo prazo. Perfeito, pessoal? E por que isso? Porque, veja só, se eu estou apurando em 2021 uma determinada diferença, por que eu vou lançar no longo prazo? Porque vamos supor que ele vai se reverter em 2022, tá certo? Mas o pagamento disso normalmente vai acontecer em 2023. Então, normalmente ele passa o exercício, tá? Esse é um ponto. O outro ponto é que, como muitas vezes trata-se aí de uma estimativa, a gente não tem, digamos, 100% da certeza da realização desses ativos ou passivos, tá? Então, é sempre classificado no não circulante ou no passivo não circulante. E aqui, gente, a gente entra aí numa tabelinha que vai dar esse conceito aí para a gente, tá? Só que aqui, pessoal, eu acho que essa tabela, no último treinamento, eu acabei até esquecendo de rever isso aqui. Mas assim, quando eu tenho aqui o meu ativo, ó, tenho 2 ativos, 2 passivos, porque eu tenho a minha base contábil menos minha base fiscal, tá? Eu acho que aqui está invertido, tá, gente? Aqui está invertido. Na verdade, o que está invertido é este
Claro, automaticamente vai inverter aqui, que vai inverter a polaridade aqui. Mas assim, vamos lá, ó. Eu tenho essa posição. Então, quando eu tenho, vamos falar, uma diferença entre base contábil fiscal e uma base fiscal, uma base contábil e uma base fiscal, se essa diferença for positiva, então o que vai acontecer? Lá no futuro, eu vou ter uma diferença temporária tributável. Consequentemente, eu vou gerar um passivo fiscal diferido. Quando essa diferença entre base contábil e base fiscal me der um valor negativo, isso significa que eu vou ter uma base, uma diferença temporária dedutível lá na frente. E automaticamente um ativo fiscal diferido. Eu vou dar uns exemplos para vocês na sequência, tá? Quando a gente tem, no caso do passivo, uma base contábil diferente da base fiscal que me gera um resultado positivo, então eu tenho algo que é dedutível, consequentemente um ativo fiscal diferido. E aqui o oposto. Tá? Então, se a minha base contábil, a diferença entre a base fiscal for negativa, eu tenho uma diferença temporária tributável. Então, basicamente é esse quadro aqui. Aí a gente abre ele aqui, ó, tá? Vamos ver a abertura desse quadro aqui. Então, aqui ele fala, ó, então, quando eu tenho uma diferença positiva, ele me gera uma diferença tributável, tá? Que é o seguinte, ó, gasto mantido no balanço patrimonial e considerado dedutível de imediato para fins fiscais. Quando eu tenho essa situação, o que eu estou fazendo? Imagina que eu tenho projetos, por exemplo, e aí eu vou reconhecer a receita desses projetos pelo POC. E automaticamente, esse método, né, lá pelo CPC 47, ele diz que eu tenho que reconhecer a despesa correspondente. Então, imagina que eu tenho lá, incorreu 50 mil de despesa, mas quando eu apuro o POC, eu só posso reconhecer de despesa 20 mil, tá? 20 mil. Então, 30 mil, contabilmente, o que eu vou fazer? Eu vou lançar no meu ativo. Ele fica lá em custos a incorrer e tal. Por quê? Porque eu tenho que confrontar com a receita. Percebe? Olha só, eu tive despesas, gastos efetivos de 50 mil reais. Eu mandei para a despesa 20 mil reais. 30 mil ficou no meu ativo. Por que ficou no ativo? Por conta da metodologia de reconhecimento de receita, tá? Então, o que eu vou fazer com esses 30 mil reais? Ele cai exatamente nesse exemplo aqui, ó. Então, eu tenho uma diferença, digamos, positiva, né? Porque eu tenho gastos que eu mantive no meu balanço, ele está lá em despesas a apropriar, mas fiscalmente ele é dedutível, pessoal. Então, na hora que eu vou apurar o meu imposto, lá no LALUR, o que eu faço? Eu pego aqueles gastos que estão lá no meu ativo, tá? E vou lançar como despesa, mas não na contabilidade. Eu vou fazer isso no LALUR, eu vou fazer isso na parte A do LALUR e vou controlar isso na parte B. Então, esse vai ser, digamos assim, o efeito. Então, veja aqui, contabilmente, eu tenho 20 mil. Desculpa, 20 mil. Fiscalmente, eu tenho 50 mil. Então, olha só, o que eu tenho? Eu tenho, veja só, vamos voltar aqui na tabelinha para a gente entender o raciocínio. Ó. Então, o que acontece? Eu tenho, por que ele fala aqui que é positivo, né? Porque o que eu estou fazendo? Eu estou abatendo, tá? Estou diminuindo a minha base de cálculo. Eu diminuo minha base de cálculo. Por que eu diminuo? Porque contabilmente eu tenho algo que eu vou abater, lançar como despesa no período seguinte, mas fiscalmente eu vou abater agora. Então, neste momento, eu pago menos imposto. Eu pago menos imposto, tá certo? Quando chegar lá na frente, o que eu vou fazer? Aquela despesa que está no meu ativo, ela vai para resultado, vai para a despesa, só que como ela foi para a despesa, contabilmente, fiscalmente eu já me aproveitei nesse período. Então, lá na frente eu tenho que, veja, agora eu excluo da minha base de cálculo, em 2022 eu vou adicionar a minha base de cálculo. Então, eu tenho uma diferença temporária tributável. Porque este tributável aqui, pessoal, a gente está olhando lá no futuro. Então, hoje é dedutível. No futuro é tributável. E aí eu tenho um passivo fiscal diferido. Tá? Tudo bem, pessoal? Entenderam esse exemplo aí, não? Entendeu, Rosê? Estou pensando, tentando assimilar mais, pensando no POC, né? Que é por aferição, né? Isso. O POC é um exemplo, tá? O POC é um exemplo. Estou tentando assimilar, pensando nele. Mas vamos lá, o que você está pensando? Só para a gente entender.
Porque... Então, quando eu penso em POC, eu vou lançando minhas despesas conforme eu vou aferindo a obra. Então, se eu tenho ali a cada semana eu reconheço 20%, então eu vou ter que mencionar as despesas, vou ter que reconhecer ali só as despesas desses 20%, e o restante vai ficar lá em correr. Isso, exatamente. Então, vamos supor que você teve um gasto de 30% com relação ao seu projeto, certo? Mas a sua receita, a sua medição lá no POC foi 20%. Então, você vai reconhecer de despesa quanto? 20%. Só os 20%. Tem que acompanhar o fisco. Desculpa, tem que acompanhar a receita, certo? Sim. E os 10%? Ele vai ficar no seu ativo. Eu não posso lançar como despesa. Ele vai ficar no ativo. Mas você pagou essas despesas. Conforme acontece, né? Não, vamos supor, você gastou realmente a sua receita. Vamos falar em valores. A sua receita apurada foi 100, tá? Sua receita apurada foi 100 pelo POC. E você gastou 30. Beleza? Vamos falar o seguinte. Vamos lá, dá outro exemplo. O seu projeto total é de 1.000. Vai ser a sua receita de 1.000, tá? O seu projeto total. Você reconheceu 200. Você fez a medição e a receita corresponde a 200 de 1.000. Logo, você tem uma receita de quanto? 20%. Aí você foi fazer lá a contabilização, né? Desculpa, você teve os gastos para poder gerar essa receita de 200 e você gerou uma receita de, digamos, 300, de 30, por exemplo, tá? Então, 30. Só que assim, a receita ela tem que estar correspondendo com, desculpa, a despesa tem que estar correspondendo com a receita, certo? Então, a sua receita corresponde a 20%, correto? E a sua despesa foi 30%. Então, eu não posso, mas você pagou essas despesas, foram despesas incorridas e pagas. Mas eu não posso contabilizar uma despesa de 30% quando a minha receita é 20%. Porque aí você está ferindo a própria metodologia do POC e a competência, confronto entre receita e despesa. Se eu tenho uma receita de 20%, a despesa que eu vou mandar para o resultado é 20% da receita. E os outros 10%? Ele fica normalmente numa conta do ativo, chamado aí Work in Progress ou Construction in Progress, que seja, ele fica lá no ativo. Só que o fisco, se for incorrido, né, se foi pago direitinho, o fisco aceita como dedutível. E aí o que você faz? Contabilmente está no ativo. Fiscalmente, lá no LALUR, você lança para despesa. Entendeu? Mais ou menos, né, Rose? Não sei se ela está me ouvindo, mas ficou claro o conceito, pessoal? Como é que tem que ser feito o processo? Minha internet caiu aqui, mas eu ouvi até a parte que a internet está péssima hoje, meu Deus. Eu ouvi até a parte que eu só posso reconhecer o limite da receita que eu tive. O restante vai ficar ali a incorrer. Exatamente, lá no ativo. Mas se você pagou efetivamente essas despesas, se você realmente não só tem os comprovantes, mas elas foram incorridas e pagas, o fisco fala que você pode deduzir. Então, você tem uma base contábil diferente de uma base fiscal. A sua base fiscal vai ser 100%, a sua base contábil é o valor que você tem no ativo. Você tem uma diferença. E aí, o que você faz? Contabilmente, você vai lançar só 20%. 10% você vai abater na despesa, você vai abater na base de cálculo, mas fiscalmente, só lá no LALUR. Entendeu? E aí, o que... entendi. Oi? Não, entendi. Só na base fiscal. Isso, só na base fiscal, só lá no LALUR. Tá? Então você lança no LALUR e no ano seguinte, quando você, vamos supor, aí no ano seguinte o que acontece? Você tem mais 10% de receita. Aí você tem 10% de custo, você lança para despesa. Só que fiscalmente você já lançou no ano anterior. E aí lá no ano seguinte, então você oferece a tributação. Né? Então no ano seguinte você vai ser tributado. Por isso que, neste caso, nessa situação, nós temos aqui uma diferença temporária tributável, tá? Que é o oposto do que nós temos aqui, ó.
Ó, gasto registrado direto como despesa, mas é dedutível em ano seguinte. Por exemplo, uma provisão, por exemplo. Então, na provisão, o que acontece? Eu lanço ela como despesa agora, mas o fisco não aceita. Ele vai aceitar que eu abata isso do meu imposto de renda somente no futuro. Então, no futuro, vai ser dedutível, porque neste momento, o que eu faço? Eu lancei como despesa, meu valor contábil. Lá no LALUR, eu adiciono. Então, minha base fiscal, nesse caso, é 0, e minha base contábil é o valor contábil, né? O valor de 1.000, por exemplo, que eu lancei na provisão. Então, se eu pego o meu valor contábil menos minha base fiscal, né, que é, nesse caso, 0, menos os R$1.000, então eu vou ter um valor negativo. Consequentemente, eu tenho que abater da minha base de cálculo, ou melhor, tenho que adicionar a minha base de cálculo para, no futuro, eu poder abater. Então, aí eu tenho um ativo fiscal, uma diferença temporária dedutível, tá? É isso que acontece. Aqui, ó, no passivo, acontece a mesma coisa, né? Deixa eu só fazer um cálculo aqui, pessoal, para ver em que slide nós estamos, porque eu estou pensando uma coisinha aqui para fazer com vocês, tá? Tem bastante ainda. Bom, a gente tem aqui, pessoal, mais ou menos uns 20 minutos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma aceleradinha aqui, para na próxima aula a gente falar de LALUR, adições e exclusões, e depois eu vou mostrar isso aqui contabilmente. A gente pega uma aula, a terceira aula que está programada aqui, para a gente tratar isso ali especificamente, ou na próxima aula que seja, especificamente de registro contábil e efeito no LALUR, para a gente ver na prática isso daí. Porque como todos vocês falaram que não tem a experiência do LALUR, é importante para entender essa norma. Tá? Porque senão fica subjetivo, o que eu estou falando fica muito subjetivo, porque você não está enxergando a outra ponta da norma, tá bom? Ó, então quando a gente tem... Aqueles lado A, lado B... Isso, exatamente, né? A parte A e parte B, exatamente isso, tá? Exatamente, então quando a gente pega essas diferenças que ele está falando, eu vou mandar lá na parte A ou na parte B. A parte A é para você apurar o imposto no período e a parte B é justamente para você controlar a diferença temporária. É aquilo que você vai reverter no futuro, seja receita ou seja despesa. Então, você manda para a parte B, tá? Ó, aqui tem um outro exemplo, aqui pensando no passivo. Você tem um adiantamento de cliente, tá? Que foi mantido lá no seu balanço, lá no passivo, tá? Mas ele é considerado tributável, ou seja, você entende que é um passivo, mas a Receita Federal entende que é o quê? Uma receita. Então, contabilmente está no passivo, é a sua base fiscal, sua base contábil. A sua base fiscal, então, seria o valor inteiro, ou seja, consequentemente, eu preciso tributar o valor inteiro, mas ele está no seu ativo, no seu passivo. Quando chegar no exercício seguinte, você vai baixar o seu passivo e vai mandar ele para a Receita. Só que aí você não vai tributar de novo, porque você já tributou no ano anterior, entendeu? Então aí veja que ele gera o seguinte, ó, um ativo fiscal diferido. Porque neste momento eu estou pagando mais imposto, mas no momento seguinte eu vou deduzir do meu imposto. Então eu tenho um crédito fiscal, tenho um ativo fiscal diferido. E aqui é o oposto, ó. Eu tenho uma diferença tributável que vai me gerar um passivo, uma obrigação. Por exemplo, ó, você registrou uma receita de imediato, tá? Mas ainda não é considerado receita. Aqui cabe bem aquele caso, a Rose acho que deve ter essa situação, de você ter uma empresa que é construção civil, você emite a nota para essa empresa, ou melhor, a empresa emite a nota, mas ela é tributada pelo regime de caixa. Então, eu reconheço uma receita agora, eu tenho que fazer esses ajustes no LALUR e vou reconhecer como receita lá no LALUR aquilo que eu recebi, não aquilo que eu faturei. Então, a gente tem essa situação. Aqui, nesse caso, eu registrei como resultado, mas vai tributar no ano seguinte. Então, significa que lá no futuro, né, eu vou ter algo tributável, porque eu não tributei agora, consequentemente, eu tenho um passivo fiscal diferido. Tá? Aí a gente tem aqui alguns exemplos. Ó. Aqui ele vai falar de uma diferença temporária tributável, ou seja, tributável no futuro. Tá? Então, é não tributável nesse exercício, tributável no futuro. Ó. Algumas diferenças tributárias surgem quando se inclui a receita ou a despesa no resultado em um período
e no resultado tributável em outro período, ou no futuro. Aqui a gente tem alguns exemplos. A depreciação. A depreciação considerada na determinação do resultado tributável pode ser diferente daquela que é considerada na determinação do resultado contábil. Então, você tem essa diferença aí, que é o que acontece, o que nós estamos dando exemplo desde o início. Nesse caso, surge uma diferença entre valor líquido contábil do ativo e sua base fiscal, que é o custo menos a depreciação permitida pela legislação fiscal, né? Então, ó, se essa diferença se reverter ao longo do tempo, então você tem uma diferença temporária. E aí tem as duas situações. A primeira, ele diz assim, ó, uma aceleração da depreciação, ou seja, eu estou depreciando mais do que deveria, então se eu deveria depreciar 1.000, eu estou depreciando 2.000, então tem uma aceleração, ele resulta em uma obrigação fiscal diferida. Por quê? Porque eu estou lançando contabilmente mais despesa do que deveria. Então, o que acontece? Eu preciso fazer o ajuste, porque lá na frente eu vou ter que pagar essa diferença. E aqui ele fala, por outro lado, uma aceleração da depreciação para fins... pessoal, falei o contrário, tá? Para fins fiscais, gera uma obrigação fiscal diferida. Então, fiscalmente, contabilmente, eu estou lançando 1.000, mas lá no meu LALUR eu estou lançando 2.000, tá? Então, eu estou, digamos, me aproveitando mais de imposto agora. Tá? Desculpa, aqui tem eu sempre me confundo, tem para fins fiscais e para fins contábeis. Então, fiscalmente, eu estou lançando mais despesa do que deveria. Significa que a minha depreciação contábil é menor do que o que eu lanço fiscalmente. Então, eu deveria estar depreciando R$2.000 e eu deprecio 1.000. Contabilmente vai 1.000, mas fiscalmente eu lanço 2.000. Isso significa que quando chega lá no final da vida útil contábil, eu vou continuar depreciando os 1.000, né? Porque o meu período está dobrado. Consequentemente, eu vou ter que pagar o imposto por esse valor, porque eu já me beneficiei antes. E quando é para fins contábeis, ó, a aceleração de depreciação para fins contábeis resulta em ativo fiscal diferido. Por quê? Porque eu estou lançando mais despesa com depreciação, contabilmente falando, e menos despesa fiscal. Vamos supor que eu estou falando em 20 anos. Os primeiros 10 anos eu pago mais imposto e nos outros 10 anos eu vou lançando a despesa, mas eu vou tirar da minha base de cálculo. Então, eu vou ter um ativo fiscal diferido, tá? Gente, aqui a gente vai ter que fazer uma atividade para entender, tá? Como eu falei, na aula de pós, em alguns cursos são aulas gravadas, eu não estou falando, mas aqui a gente vai ter que fazer, tá bom? A não ser que vocês não queiram, né? Mas é importante. Eu não entendi uma questão, estava pensando aqui agora sobre a depreciação acelerada aí, que você está explicando. Não sei, mas eu acho que não faz sentido fazer uma depreciação acelerada, tendo em vista que quando a pessoa compra o bem, ela já estima a sua vida útil. Se ela trabalha 24 horas, você já está estimando a sua vida útil, que ela vai ser menor. E por que você vai acelerar ainda mais isso se você já estimou teoricamente, estimou corretamente? Então, você não precisa acelerar a depreciação. Então, Alex, eu concordo com você, mas vamos lá. A gente tem uma aceleração que ele fala aqui, que pode ser fiscal ou uma aceleração que pode ser contábil. Então, vamos supor que você comprou um bem e o período que você vai depreciar é o mesmo período que o fisco considera. Então, vamos imaginar que você fala assim, ó, eu tenho aí, por exemplo, uma máquina que vai trabalhar 3 turnos, e ela vai depreciar em 10 anos. Então, a sua estimativa contábil é a mesma da Receita Federal, por exemplo. Então, nesse caso, você não tem diferença nem temporária e nem permanente, não tem diferença. Porque a sua base fiscal vai ser igual à sua base contábil, perfeito? Agora, tem determinados casos que, por exemplo, vamos lá, você tem uma máquina que você entende que vai trabalhar 3 turnos. Então, imagina o seguinte, uma máquina, a vida útil dela é 10 anos, tá certo? Essa é a vida útil definida pela Receita Federal. Muito bem, essa máquina que você compra, você já comprou ela sabendo que você vai trabalhar 3 turnos. Então, aí você vai falar o seguinte, não, então se é 3 turnos, é 10 anos, vamos falar assim, ela vai se acabar em, sei lá, em 3 anos, vamos arredondar, ela vai acabar em 3 anos, tá? Perfeito. Aí o fisco, o que o fisco fala? Não, se você tem uma máquina, um equipamento que comprovadamente ela trabalha 3 turnos, então você pode acelerar. E aí veja que de novo você vai ter a sua expectativa igual
a expectativa da Receita Federal, entendeu? Então, automaticamente, você não teria diferença de base fiscal e base contábil. O que acontece geralmente é quando você, por exemplo, faz o seguinte: você pega uma máquina que é 10 anos. Vamos pensar a máquina trabalhando em um turno, tá? Um turno só. Trabalhando em um turno, a Receita Federal entende que é 10 anos. Mas você, Alex, entende que é 5 anos. Então, a sua vida útil é 5 anos. A vida útil da Receita é 10 anos. Perfeito? Veja que você, contabilmente, está acelerando o processo de depreciação. Então, aí você tem uma aceleração contábil, mas a Receita considera 10 anos. E não tem como você acelerar esse caso, digamos, fiscalmente, porque a Receita vai entender que é 10 anos. Entendeu? Essa é a primeira parte. Vamos pensar no oposto. No oposto, você teria uma máquina que você entende que a vida útil é 10 anos, tá? Você sabe que a máquina, mesmo trabalhando 3 turnos, ela vai durar 10 anos. Então, você, Alex, define como 10 anos. Mas a Receita permite que você vai pegar e acelerar essa depreciação fiscalmente. Então, você pode, contabilmente, manter essa depreciação por 10 anos, mas fiscalmente, porque você comprova isso, tá? Fiscalmente, você entende que vai ser uma aceleração fiscal. E aí vai dar essas diferenças. Não sei se ficou claro. Eu entendo o seu raciocínio. Falar, mas se eu já estou considerando aí 10 anos, automaticamente o fisco e a minha vida útil vai ser igual. Sim, mas nem sempre. Nem sempre, como eu dei esses 2 exemplos. Ficou claro ou não? Entendi. O fisco, então, é abelhudo. Ele que determina se eu posso depreciar em determinado tempo ou não. Então, assim, ele tem a base dele. Ele tem a base dele. Acabou. Uma máquina, por exemplo, é 10 anos. Ele não vai questionar, ele vai falar que é 10 anos. É você que define uma base diferente da dele. Automaticamente, essa base é justamente a diferença entre base contábil e base fiscal. Eu estava pensando naquele lance que você tinha explicado quando a gente estudou o CPC 27, né? Que quem determina estima a vida útil é o próprio dono, ele que vai utilizar, né? Então, como é que a Receita vai falar para mim que posso ou não? Entendi. Não, ela já fala isso. A Receita fala isso. A Receita fala o seguinte, olha só, se você vai lá no regulamento de imposto de renda e na própria Lei 6.404, mas principalmente no regulamento de imposto de renda lá, ele fala assim, você pode depreciar seguindo a vida útil determinada pela tabela tal, pelo anexo tal da Receita Federal. Aí você vai nessa tabela, nesse anexo, é gigante, e lá vai estar escrito assim, móveis e máquinas e equipamentos, 10 anos. Então, aí você tem máquinas e equipamentos, utilizar 2 turnos, tanto por cento, 3 turnos, e assim sucessivamente, entendeu? Ele fala isso lá, já está definido. E no mesmo artigo tem um parágrafo que diz assim, que se você definir qualquer vida útil, considerando as novas normas brasileiras de contabilidade, que seja diferente do critério fiscal, você vai ter que adicionar ou excluir no LALUR. Entendeu? A própria Receita Federal já fala isso. No próprio regulamento do imposto de renda tem efetivamente essa consideração. Por isso que ele fala aqui essa aceleração ou não, porque você define uma vida útil, mas a Receita entende que é diferente. Automaticamente a diferença é tratada no LALUR. Entendeu? É complexo isso aqui, hein? Não é muito simples, não. Tem outros casos, você pega a depreciação, você pega, por exemplo, o caso da Receita, que também pode acontecer, né? A Receita é contabilizada na demonstração do resultado, mas ainda não recebida, relativa a contratos de longo prazo de construção por empreitada. Por quê que ele está falando isso? Porque aqui ele está dando um exemplo que você tributa pelo regime de caixa, né? Ou fornecimento de bens e serviços quando celebrados com o governo. Esses casos aqui, ele fala, nesse caso que a tributação da Receita para fins fiscais seja pelo recebimento. Esses 2 exemplos, a gente, basicamente, a Receita permite, não é que você precisa, a Receita permite, né? Você não é obrigado, se você quiser pagar pela competência, pode, mas ela te dá essa possibilidade de você reconhecer a Receita e ser tributado no recebimento, tá? Então, se você faz isso, você tem um descasamento entre emissão de nota e, automaticamente, o recebimento. E aí você tem uma diferença temporária tributável. Por quê? Porque eu lancei uma parte na Receita, mas eu não recebi. Então, eu tiro da Receita
fiscalmente falando. No ano seguinte, eu acrescento na receita. Então, aí eu tenho uma receita temporária tributável. Lá no futuro, eu vou pagar imposto. Tá? Ganho de capital, mesma coisa. A receita também permite que determinados ganhos de capitais você tribute quando você efetivamente tem o ganho, quando você recebe, e não quando contabilmente ele ocorreu. Então, por exemplo, se eu lanço esse ganho de capital neste exercício, 2021, mas eu vou receber isso só em 2022, então vai falar, 2021 você não precisa tributar. Eu contabilizei como receita, mas eu dou baixa fiscalmente e dou entrada como receita no ano seguinte, mas fiscalmente. Tá? Então, eu tenho uma diferença tributável, ou seja, eu vou ter que pagar imposto lá na frente, né? E aqui é o contrário, pessoal, e aqui é dedutível, né? Que eu tenho uma diferença temporária dedutível aqui, ó, deixa eu ver. Tá? Que ele vai falar, ó, então, um ativo fiscal diferido. Então aqui tem um ponto importante, pessoal. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, peraí, só para a gente saber aqui, tá? Bom, temos... Tá. Ó, uma diferença temporária tributável, ou desculpa, dedutível. Aqui tem um ponto bem importante, ó. Um ativo fiscal diferido deve ser reconhecido. Ele fala, olha só, pessoal, então vamos lá, aqui tem algumas palavras importantes, tá? Primeiro, deixa eu só ver aqui, ó, primeiro ele fala deve ser reconhecido, e aí ele usa o termo geralmente. Então, o ativo fiscal diferido deve ser reconhecido geralmente para todas as diferenças temporárias dedutíveis, tá? Bom, por que ele fala isso? Porque, ó, na medida, tá, em que seja provável a existência de lucro tributável. Por que ele fala isso, gente? Porque, veja, se você tem um crédito fiscal ou um ativo fiscal diferido, né, um crédito fiscal no futuro, o que vai acontecer? A gente cai aqui, ou a gente entra antes no conceito de ativo. O que é um ativo? Ativo é um recurso controlado pela entidade, proveniente de operação passada e que se espera obter benefícios econômicos futuros. O que equivale a dizer que se você não tiver ou não esperar, ou não for provável um benefício econômico futuro, então eu não tenho um ativo fiscal diferido, tá? Então, eu vou fazer no passivo eu reconheço. No ativo, eu só vou reconhecer esse ativo fiscal diferido, que nós estamos falando desde o início das aulas, desde o início desde as 8 da manhã nós estamos falando isso, eu só vou reconhecer se eu tiver benefício econômico futuro, ou seja, se no futuro eu tenho previsão de lucro, se no futuro for provável que eu tenha lucro, consequentemente eu reconheço. Se eu não tenho perspectiva de lucro no futuro, eu não vou reconhecer este ativo fiscal diferido. Tá claro isso aí, pessoal? Bom, eu vou dar um exemplo aqui para a gente finalizar. Falta aí 5 minutos, vou dar um exemplo. Eu trabalhei numa empresa, eu era controller, a empresa tinha prejuízos fiscais. Aí na semana que vem a gente começa dos exemplos, tá? Entre os exemplos, vou falar de LALUR e vamos fazer um exercício prático aí que eu tenho aqui pronto para a gente desenvolver, para vocês poderem entender essa mecânica, tá? Bom, quando a gente fala de prejuízo fiscal, a gente tinha um prejuízo fiscal enorme, estava lá uns 5 milhões de reais, uma coisa assim. E aí o diretor financeiro, o que ele queria fazer? Ele queria pegar, claro, ele queria melhorar o balanço, né? Ele queria mostrar um desempenho melhor para a matriz. Então ele queria pegar esses 5 milhões de reais, aplicando aqui o IFRS, ele queria pegar esses 5 milhões e lançar como ativo, tá? Os 5 milhões. E aí quando ele perguntou, o pessoal falou, não, isso não pode, tal, não sei o quê. Aí a gente discutiu, falou, não, vamos perguntar para a auditoria, né? Quem nos auditava era a Price, chegou lá o gerente da Price, tal, a gente conversou, e ele falou assim, eu não vou aceitar que vocês façam este lançamento no ativo. Aí o diretor financeiro falou assim, mas peraí, a gente tem um direito de nos beneficiarmos aí, abater de imposto de 5 milhões de reais. Aí ele falou, perfeito, vocês têm o direito. E o direito não prescreve pensando em prejuízo fiscal. Só que ele falou assim, só que você não tem lucro. E você só pode reconhecer o ativo se você tiver a probabilidade de geração de benefício. Você não vai ter, você não tem lucro,
Se você não tem lucro, como é que você quer abater ou ter um ativo? Não tem sentido você querer registrar um ativo se esse ativo não vai te gerar benefício econômico futuro. Entenderam, pessoal? E aí virou um bate-boca lá, o diretor financeiro e o gerente da auditoria. Aí o gerente da auditoria ficou meio nervoso, ele falou assim, ó, fulano, é o seguinte, se você quiser reconhecer esse ativo, beleza. Mas assim, eu só não vou ressalvar o seu balanço caso você me apresente um plano de negócios mostrando que a empresa tem perspectiva de lucro no futuro. Aí, se você tiver lucro no futuro, se você me provar que você tem lucro, o slide aqui vai falar isso. Depois dos exemplos, pessoal, o slide vai mostrar isso. Se você tiver perspectiva de lucro no futuro, então, tudo bem, eu permito que você reconheça esse ativo. Entenderam, pessoal? Então, por mais que eu tenha prejuízos acumulados ou tenha aqui diferença temporária que vai me gerar um ativo no futuro, eu só vou reconhecer esse ativo caso eu tenha probabilidade de lucro. Não havendo probabilidade de lucro, eu não vou reconhecer isso como ativo porque eu não tenho o benefício, eu não tenho expectativa do benefício. Ficou claro isso aí, pessoal? Sim, não é bens e direitos. Na verdade, é um direito não realizável. É como se fosse, Rosi, como é que chama? Um ativo contingente. Entendeu? Você só vai se beneficiar do ativo se algo acontecer no futuro. Nesse caso, qual é esse algo? O lucro. Então, você só se beneficia daquele ativo se você tem lucro. Então, eu não posso reconhecer no ativo. Você pode colocar em nota explicativa, você pode divulgar, tá? Mas no ativo, contabilmente, eu não vou poder reconhecer. Tá? Tudo bem, pessoal? Acharam tudo isso aí que eu falei? Muito fácil, extremamente fácil, muito fácil, fácil, melzinho na chupeta, médio, difícil, muito difícil, ultra mega blaster difícil ou Jedi? Olha, estava muito difícil, até porque minha internet está péssima. Deu um pouquinho de clareada na explicação do POC. Ah, entendi. Aí conseguiu clarear um pouco para mim. Legal. A Márcia falou que é difícil, né? Para quem não faz lucro real, normalmente é mais difícil. Mas vocês vão entender, no final, na aula que vem, a gente vai finalizar esse material aqui. Falta pouco, tá, pessoal? Não falta muito, não. A gente vai finalizar esses exemplos. Eu vou falar do Lalur, tá? Então, Darlene, ó, ela falou aqui, ó, estava muito boa. O professor pode disponibilizar o material, por favor? Ah, eu não passei para vocês, né? Então, eu vou mandar no grupo agora, tá? Já vou mandar no grupo aqui, senão acaba esquecendo. Ó, tô mandando aqui agora. Agora. Muito bem. E aí, gente, na aula que vem, então, a gente vai falar disso, vai falar do Lalur, tá bom? Ó, CPC 32, 2P mais 1, peraí. E quando a pessoa usa na prática, é mais fácil, né, professor? Ó, tá no grupo, hein? Tá no grupo aqui, tá, Darlene? Exatamente, Rose. Quando você usa isso na prática, fica mais fácil. Mas, assim, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou explicar para vocês o Lalur também. Então, por exemplo, eu não tenho o Lalur, não tenho o conceito, então fica mais difícil. Eu vou disponibilizar também durante a semana, vou publicar esse vídeo e já vou colocar os outros aí. Vocês vão entender isso e aí nós vamos fazer um exercício, vocês vão ver como é que vocês vão ficar bala nisso aqui. Tá bom? Até mais, Marcinha. Bom final de semana. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Eu também, professor, não faço, não trabalho com isso, então é mais complicado. Deixa eu só, Foi bem elucidado. Pessoal, então só vou finalizar a nossa gravação aqui, tá? Para depois me despedir de todos aí.